O que a gente teve no último ano foi um fechamento brusco da economia, devido à pandemia de Covid. E economia não é um interruptor que você desliga e liga e volta tudo ao normal. E o que a gente está vendo agora é um aumento de preços em praticamente todos os insumos, inclusive em insumos agrícolas. Como é que está essa situação e o quanto você acha que isso pode vir a afetar o setor do agronegócio aqui no Brasil? Lembrando que o setor do agronegócio carrega aí praticamente um quarto do PIB nas costas. Então, é muito preocupante, né, Bruno? O produtor rural está muito preocupado, não só com a falta, mas com o preço alto, por questões óbvias. E a gente tem que entender o seguinte, quando isso acontece dentro do campo, espelha automaticamente no consumidor final, né? No preço final. Preço mais alto. Então, esse eu acho que é a preocupação não só, vamos lá, eu sou produtora e sou consumidora também. Então, eu não produzo tudo que eu como, mas e a gente fica preocupado com essa questão também. Então, tem uma preocupação dupla. O produtor rural com a questão da produtividade, porque tô sendo defensivo, minha produtividade vai cair, meu preço vai aumentar. Então, automaticamente vai aumentar lá no final também. E eu, como consumidora, me preocupo porque a gente é como se não tivesse luz no fim do túnel, assim, com esse aumento de preço. Então, todo mundo vai ter esse impacto, eu acredito. Tem como você explicar um pouquinho da dinâmica dos preços? Porque o pessoal também... Uma das coisas que ajuda na narrativa do produtor rural como vilão é a comida tá aumentando. O pessoal, Culpa do olha, produtor. Se a comida tá tipo, aumentando, é o que o produtor tomate aumentou o preço. Olha que absurdo, como se, Gente, se a culpa fosse Não, do se do o produtor pudesse aumentar o preço quando ele quisesse, então botava carne o quilo a R$ 1 milhão, pô. É que não dá, tem um mercado regulando isso. Mas o pessoal não para pra ver. Não. Por que os preços estão aumentando? Gente, eu vou usar pra vocês o exemplo do arroz, que deu aquele boom Ótimo do arroz, exemplo. tá? O arroz, o pessoal detonou o agro. Falaram que o produtor de arroz estava aproveitando a pandemia para ganhar dinheiro, por causa do preço do arroz. E eu vou trazer uma realidade de produtores de arroz, tá? O arroz é muito difícil de produzir. Não sei se vocês já viram produção de precisa arroz. de água, alagamento. E O o Malcolm mate- Gladwell, ele fala isso no livro dele. Ele fala que ele faz uma correlação que não sei se é Se é verdadeira, correta, né? aham. A maior parte das correlações não implicam causalidade, mas o que ele fala, ele faz uma correlação entre a difícil tarefa do agricultor que planta arroz, e lá no Oriente é uma cultura que ela é muito popular, né? O pessoal planta bastante, e como isso faz com que os asiáticos sejam melhores em matemática. Se eu não me engano, ele fala isso no Outliers, né? Porque Quem é fica muito curioso pra ler. difícil, precisava Mas é de isso, os várias caras estão coisas. acostumados há gerações a fazerem um plantio de algo que é tremendamente difícil, então eles estão mais dispostos a lidar com tarefas difíceis, disciplinas difíceis. Mas, por favor, continue, Camila. Exatamente. E aí, o que acontece? Tem outra questão do próprio maquinário agrícola. É um maquinário que usa na água. Então, a durabilidade dele é muito menor. O gasto é muito maior. Então, tudo envolve... Não é como plantar na terra. É diferente, né? É muito diferente. Então, o custo de produção é altíssimo do arroz. O que acontece? Teve essa outra coisa que as pessoas também não sabem. O produtor não põe preço no seu produto, né? A gente vende a soja, às vezes, venda antecipada, porque julga ser um preço bom. Faz um contrato futuro. Faz um ali. contrato futuro e chega lá, Não aumenta... era isso. Não, aí aumenta muito mais, só que tu já vendeu no contrato, no preço que tu fechou alguns meses antes, né? Então, tem muito isso. Muito produtor, naquela época do arroz, se ferrou, porque fez a venda antecipada e não conseguiu aproveitar o preço alto naquele momento. Já estava travado. Já estava travada, não tinha o que fazer. E os produtores que conseguiram vender aquele preço foi um respiro para eles. Porque eles conseguiram, inclusive, quitar algumas dívidas e crédito no banco que eles foram adquirindo nos anos que o arroz estava muito desvalorizado. Então, assim, vamos fazer um jogo aí, uma brincadeira. Se tu fosse produtor rural, tivesse ali produção de arroz, e se valesse muito mais a pena tu exportar ou vender em dólar do que vender aqui no Brasil, o que tu faria? Se tu tá com dívida. Eu venderia no Brasil porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu venderia pra fora. Então. É lógico. As pessoas criticam esse tipo de atitude, mas eu tenho certeza que teriam a mesma atitude. Aham. Porque é uma coisa assim, é óbvio, tu tem dívida, tu tem conta pra pagar. O preço do teu produto sempre foi baixo. De repente ficou um preço bom, né? Não ia botar valioso, mas um preço bom, ok. Eu vou vender? Óbvio que eu vou Você vender. quer vender pelo melhor preço que você puder. Eu pô. vou aproveitar. E as pessoas, porque o agro só pensa em exportação. Gente, desculpa, se eu vendo commodity, eu vou pensar na exportação. Porque eu quero ter dinheiro para pagar meu custo de produção e a minha vida. É isso, entendeu? Então as pessoas têm que parar. Não, eu não tô romantizando, acho que é elas que romantizam. Elas que romantizam. O caso de, tem que pensar no bem-estar do Brasil. Gente, eu preciso pensar no meu bolso também. Vamos parar de ser hipócrita, entendeu?
Eu acho que é isso. E daí essa questão do arroz que eu usei foi justamente para mostrar isso. As pessoas não sabem como é que é precificado. Então, o produtor ele não tem o controle do preço. E o agro é uma cadeia, então passa pela indústria, passa por vários outros lugares até definir o preço final. Então, é muito fácil colocar a culpa, a cesta básica aumentou por causa do produtor rural. Não, gente. Entendeu? Tem todo um outro... Um ecossistema ao redor que influencia diretamente desde o custo de produção até como chegou na embalagem que está dentro do mercado. Não, o preço, se a gente for pensar assim, por que os preços estão aumentando? Você tem vários fatores para isso, né? Mas enquanto muita gente tenta culpar aqueles que vão resolver o problema, porque se a produção aumenta, a tendência é que o preço venha a baixar. O verdadeiro culpado de preços mais altos, quando eles estão num aumento generalizado, que é o que está acontecendo, é a inflação. E inflação é aumento de oferta monetária, mais dinheiro e crédito na economia. Como quem assiste o podcast Os Sócios já viu várias vezes ser falado por aqui. Há um episódio, inclusive, específico sobre inflação com o Fernando Urrich, que ficou muito bom. Então, quando o governo foi lá, travou a economia e aumentou muito a oferta de dinheiro, né? Dando dinheiro para as pessoas, o que acontece é que esses recursos, esse dinheiro novo, vai começar a competir por aquilo que é escasso, a produção de comida. Então o preço ele vai aumentar. Só que isso não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Então, naturalmente, esses preços irão aumentar. Quando que os preços vão baixar? Se a produção começar a aumentar bastante. E se o produtor tem lucro, ele consegue reinvestir na produção. Só que foi um ponto muito bom. Inclusive em tecnologia. Em tecnologia, para ficar mais produtivo. Sustentável. Teve um ponto muito bom que você citou aqui, que é a questão do contrato futuro. Que isso passa despercebido, boa parte das pessoas nem sabem como funciona. Para quem negocia em bolsa, já deve ter visto, pelo menos, né? Tem gente que negocia de fato, né? A questão dos contratos futuros. E eles surgiram por conta do agronegócio. Que você pensa num produtor. O cara vai plantar, vai demorar, sei lá, 6 meses para colher? Quanto tempo demora? Depende da cultura. Por exemplo, a soja, o pessoal está começando a plantar agora em novembro, já estão começando, e vão colher em março, abril. Em março. Então, vamos botar aí uns 6 meses, na média. Tá, então você vai plantar agora, para colher 6 meses à frente. E aí pode ter, sei lá, geada. Lá no sul isso acontece. Seca. Pode ter praga, pode ter gafanhoto. Teve outro dia que eu vi matéria disso, né? De gafanhoto passando em certos Ano passado, não foi? locais. Foi. Então tem um monte de coisas que podem acontecer. Você tá sujeito a uma série de intempéries. E aí tem um cara que pode chegar para você, ele quer comprar a tua soja e fala, ó, quer travar o preço disso aqui para você ter menos risco? Você já sabe o quanto você vai receber? Você fala, tudo bem, vou travar. Então eles travam o preço da soja para uma entrega futura. É isso que é um contrato futuro. O preço está travado ali. Só que depois o preço pode ter aumentado muito, né? Esse cara, ele deixou de ganhar. Só que o preço também poderia ter caído Pode ter muito diminuído, se, por claro. exemplo, vários países o tiveram risco, uma né? safra recorde. Então, você perde upside, caso as coisas possam dar muito certo, mas também perde downside, caso as coisas possam dar muito errado. Então, boa parte da subida dos preços não foi o produtor que capturou, porque já estava travada a negociação. Exatamente.